A visão que eu tinha antes, a visão que eu tenho hoje. Antes disso, eu já era muito vaidosa. Sabe aquelas maletas de unha, de caixa de unha? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje tá diferente, né? Já comecei aqui sentadinha, porque hoje nós iremos fazer um maquia e fala. Eu tava com saudade de sentar e bater um papo sobre algum tema com vocês. E hoje eu vou me maquiar e vou falar também sobre a minha história com a maquiagem, quanto no decorrer do tempo a minha visão sobre a maquiagem mudou e como isso reflete na minha vida, né? Como a gente vai mudando, como as coisas vão mudando, a visão que eu tinha antes, a visão que eu tenho hoje sobre a maquiagem. E eu gostaria muito de que você comentasse aqui também, no decorrer do vídeo, a sua opinião também em relação a tudo isso. E então é isso. Eu tava com muita vontade de gravar um vídeo assim, conversando, batendo um papo, e esses dias eu tava pensando um pouco sobre isso. Então vamos lá começar. Já dispus todas as minhas coisas aqui. Peguei um chazinho, porque hoje tá um clima super aconchegante. Então eu já fiz um chazinho de erva doce. Senta aí, pega um chazinho também e vamos conversar, bora bater um papo juntas. Bom, a minha pele, ela já tá limpa e hidratada, tá? Eu já apliquei hidratante. E aí, agora eu já vou partir para a nossa base. Vou utilizar dessa vez a base da Nina Makeup. Vou usar essas duas cores. Eu tô testando essa base porque, já entrando no assunto, né? Só um adendo. Eu tô testando essa base porque eu vou voltar, né, a dar consultoria, curso de automaquiagem. E então eu comprei para poder testar, porque eu já ouvi falar muito bem dela, que ela tem um custo-benefício muito bom e que ela fica linda na pele. Então vou testar junto com vocês aqui. Vou misturar a cor 8 e a cor 5. Então vamos lá, iniciando, né, o nosso assunto. Primeiro de tudo, eu vou contar para vocês assim como que foi a minha história, né, com a maquiagem, como que eu comecei a me interessar por maquiagem. Começou há muito tempo atrás, eu não sei precisar que ano, mas foi por volta ali dos meus 10, 11 anos que eu comecei a me interessar de fato pela maquiagem. Antes disso, eu já era muito vaidosa, assim, eu gostava muito dessa área, né, brincava de salão de beleza e tudo mais, mas a maquiagem em si, eu comecei a me interessar mesmo, a querer aprender a me maquiar e tudo mais nessa idade. E aí, gente, eu perdia, tipo, muito tempo no YouTube. A minha história com o YouTube é muito longa. Eu perdia muito tempo da minha vida assistindo tutorial no YouTube, sabe? Tutoriais, assim, tipo, de 1 hora, 40 minutos, pra vocês terem uma noção do tanto que eu assistia. Eu gostava de assistir Camila Coelho, Julia Petit, não sei se ela continua a gravar vídeos, assim, tem muito tempo, nem a Camila Coelho, mas enfim, eram as que eu amava assistir, gente, eu amava, e eu posso dizer, assim, que eu aprendi o básico de maquiagem com elas, né, e aí foi a partir daí que eu comecei a me interessar por maquiagem. Depois disso, eu comecei a comprar, né, assim, pedir minha mãe pra comprar pra mim, que eu era bem nova, não tinha dinheiro, né, pra fazer maquiagem. Minha mãe no início não apoiava muito, ela falava assim, ai menina, para de usar essas coisas, porque senão você vai ficar igual uma velha quando você crescer, você vai envelhecer logo, você quer ficar igual uma velha, não é tempo de você usar maquiagem. Eu ouvia muito isso da minha mãe, não julgo, tá? Em certas partes ela não tá totalmente errada, mas era uma coisa que eu gostava, né, gente? E também, não me orgulho disso, mas eu já cheguei a pegar maquiagem escondida dela. Ela tinha uma maleta de maquiagem com vários produtos da Avon. Eu lembro que na época era produtos da Avon. E aí eu pegava escondido, eu esperava ela ir pro trabalho, eu chegava da escola, ia lá e pegava escondido, vocês acreditam? Não me orgulho disso, mas confesso que eu aprendi a maquiar assim, pegando os produtos da minha mãe escondido e indo fazendo e testando, e enfim. E eu amava, gente, sério, eu perdia horas e horas do meu dia, da minha vida fazendo isso, sabe? Agora vamos fazer uma pausa para essa base. Eu tô apaixonada. Nossa, ficou muito bonito na minha pele, sério.
E, gente, ela é tão sequinha, não parece que você tá com aquela base, sabe? Não é aquele peso. Nossa, eu tô apaixonada. E dizem que ela é bem sequinha, que ela não transfere. Depois eu vou fazer alguns testes. Mas enfim, o vídeo de hoje não é para fazer primeiras impressões. Mas assim, é só porque eu realmente amei e a cobertura dela tá assim, sensacional. Agora, gente, eu vou aplicar o corretivo. E aí foi isso, né? Passei bons anos treinando. Eu sempre treinava muito e sempre me inspirando nessas youtubers que eu já falei pra vocês. E aí, gente, eu comecei a comprar mais maquiagens, né? Minha mãe começou a deixar eu comprar algumas maquiagens e eu comecei a comprar. Eu acredito que quando eu fiz os meus 13, 14 anos, se não me engano, eu ganhei a minha primeira maleta de maquiagem. Sabe aquelas maletas de unha, de caixa de unha, né? Aquelas maletas de colocar esmalte? Ela era uma rosinha, assim, de plástico. Então, gente, quando eu ganhei isso, eu endoidei. Minha mãe me levou lá e aí deixou eu escolher algumas maquiagens. E isso porque eu implorei ela, né? Acho que foi presente de aniversário, se não me engano. E eu implorei a minha mãe para poder me dar. E aí ela resolveu me dar de presente. E assim, foi a maior felicidade da minha vida. Comprei cílios postiços pela primeira vez. Eu comprei várias coisinhas, né? Uma coisa de cada e montei essa maleta. E comecei a fazer maquiagem em mim, postar e tudo mais. Às vezes fazia nas minhas amigas, maquiagem nas minhas amigas também. Fazendo um contorno aqui com essa paleta da Nina Secrets. Esse tom aqui que eu acho ele lindo. Ele é um tom maravilhoso. E aí eu comecei, gente, a fazer, né, maquiagem nas minhas amigas e tudo mais. Algumas pessoas começaram a ver, né, eu postava também alguns vídeos, algumas coisas, pedir pra eu fazer maquiagem nelas. E aí eu comecei aí a minha vida trabalhando com maquiagem. Eu cobrava, adivinha quanto eu cobrava numa maquiagem? R$ 20. R$ 20 até hoje, né? Antes não pagava e hoje também muito menos. Não pagava uma base. E eu cobrava esse valor e tava super feliz, gente. Eu comecei a ganhar meu dinheirinho, sabe? Eu ainda estudava, as minhas amigas precisavam pedir dinheiro pros pais, eu já tinha um dinheirinho. Tudo com aquela maleta que a minha mãe tinha me dado, sabe? Fiquei todo esse tempo, fiz parceria com a loja aqui da minha cidade também, que me ajudou muito. Eu ganhava os produtos e divulgava, né? Ia lá e divulgava e ganhava alguns produtos e, nossa, era a minha alegria. Apliquei um pouquinho de iluminador, tá, gente? Esse iluminador aqui da Alice Gontijo. Iluminei aqui um pouquinho, iluminei aqui. Vou aplicar aqui também abaixo da sobrancelha. Mas aí, voltemos. Passei o ensino médio todo, fazia algumas maquiagens em alguns eventos, ganhava meu dinheirinho e isso era pra mim, era a melhor coisa do mundo. Se você tem alguma habilidade, sabe, aproveita essa habilidade pra conseguir seu próprio dinheiro, sabe? Você começa a valorizar mais as coisas, isso é maravilhoso e foi muito importante pra minha história. Aí, eu terminei o ensino médio e minha mãe, infelizmente, adoeceu e nós tivemos que nos mudar de cidade. Me mudei para uma cidade chamada Montes Claros. Lá eu tive a oportunidade, na verdade eu ia fazer faculdade, porém estava na época da pandemia e também a gente estava gastando demais, né? Por conta que a gente mudou de cidade, estava pagando aluguel e tudo mais. Então, querendo ou não, os gastos aumentam. E lá, em Montes Claros, só tinha a faculdade que eu queria na faculdade particular, né? Que era o curso de estética. Sim, eu tinha vontade de fazer estética, mas por conta que tinha maquiagem no meio, sabe? Não era nem por conta da estética em si, mas por conta que ia ter um módulo de maquiagem. Eu pensava que era o curso que eu deveria fazer. Mas aí, pensando nos nossos gastos e tudo mais, eu falei com a minha mãe, né? Que a gente poderia tentar depois, né? Quando ela melhorasse e tudo mais. E que eu poderia investir em um curso. Na época, eu segui uma moça ela é bem mais nova que eu, gente. Eu já tinha lá os meus 16, 17 anos. E essa moça, ela tinha tipo uns 12. E eu acompanhava ela na internet. E ela fazia um curso na Embeleze, um curso de maquiagem na Embeleze. E aí eu pesquisando, descobri que tinha Embeleze em Montes Claros.
e que era, tipo, ali no centro, sabe? Lá no centro, quem já foi em Montes Claros vai saber. E eu fiquei, assim, uma felicidade sem tamanho. E falei pra minha mãe, falei, mãe, podia fazer esse curso, né? Eu tô sem fazer nada. E a senhora podia me dar esse curso, né? E tudo mais. E a minha mãe, nas condições que ela tinha na época, ela resolveu, né? Me dar de presente para eu não ficar sem fazer nada, né? Eu só ficava em casa e fazia as coisas de casa, né? Ela tava em um período que ela estava bem debilitada, então ela não conseguia fazer muita coisa e tudo mais. Então, ela, né, permitiu que eu fizesse o curso, eu fui toda nervosa, né, uma pessoa assim, que mora em cidade pequena, que, né, que nunca tinha feito nada disso. Foi um tempo muito gostoso esse tempo na Embeleze. Eu fiz amizades, conheci pessoas maravilhosas, de um coração enorme, inclusive a minha professora, que foi assim um anjo na minha vida, de verdade. Uma cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha amizades, ela foi uma pessoa maravilhosa, pra vocês terem noção, até festa de aniversário ela fez pra mim, sabe? E assim, eu fui muito feliz lá, apesar de estar na pandemia, apesar de a minha mãe ter estado doente e tudo mais, fazendo tratamento, mas assim, Deus, ele de fato, assim, às vezes é na dificuldade que ele mostra o quanto nós somos amados, sabe? Que ele coloca pessoas na nossa vida que a gente nunca imaginaria. E, enfim, lá eu aprendi mais a técnica, né? Porque eu já tinha uma noção de maquiagem, porque eu já fazia, né, na prática. E lá eu aprendi mais na técnica. E nisso eu comecei a fazer aqueles challenges de internet, né? Criar aquelas maquiagens mais tendência e reproduzir, né? Aquelas maquiagens super chamativas, maquiagens assim, com bastante cor, muito intensas, com cílios postiços enormes. E enfim, foi um período em que eu tava, acho que, me descobrindo ainda, sabe? Descobrindo meu estilo. E era um período em que eu não tinha tanta personalidade ainda. Então eu ia muito no que a maioria das pessoas estavam fazendo, sabe? Então eu gravava esses challenges, às vezes com músicas que não eram as melhores músicas. Inclusive eu arquivei todos porque não fazia mais parte de quem eu era, né? E, e não digo que essa fase da minha vida eu queria cortar, né? Foi uma fase importante. Eu precisei passar por isso para chegar no que eu sou hoje. Foi um período em que eu gostava de maquiagens super chamativas, sabe? Eram maquiagens que eu só fazia para poder gravar vídeo, porque eu não tinha ocasião para usar uma maquiagem daquele tipo, sabe? E aí entrou no meu processo de conversão, que eu de fato comecei a levar a sério o catolicismo. Assistindo alguns vídeos, algumas coisas do Padre Paulo Ricardo, eu comecei a, de fato, querer levar a minha fé a sério, né? Me consagrei a Nossa Senhora. E depois disso foi tendo uma revolução na minha vida. Não foi uma coisa rápida, foi algo que foi um processo, sabe? Foi um processo que eu fui passando na minha vida até chegar, né, ao meu estilo de hoje, a quem eu sou hoje. Sim, é engraçado quanto que quando a gente vai mudando, era isso que eu tava querendo chegar. Eu contei toda essa história para chegar nesse ponto, nessa reflexão que eu queria conversar com vocês, talvez vocês se identifiquem comigo também, que é engraçado o quanto o nosso processo de amadurecimento pessoal, e eu não tô querendo dizer aqui que eu sou uma pessoa super madura e que já atingiu o nível de maturidade, sabe? Não é isso. Mas que com o decorrer do tempo, quando a gente vai começando a refletir mais sobre a vida, a refletir mais assim sobre os nossos valores, sobre aquilo que a gente acredita mesmo, não só o interior vai mudando, mas o exterior também, ele muda muito, né? Antes eu gostava muito de muito preto, sabe? Aquela maquiagem muito carregada, com cílio postiço, então eu não fazia maquiagem sem cílio postiço. E entra num ponto também, na questão da autoestima, né? Que nesse período, a minha autoestima ela era muito mais baixa. Era uma autoestima realmente que eu não me sentia bonita. Então, eu sentia a necessidade de me transformar em outra pessoa. Se eu tiver alguma foto, gente, eu vou tentar colocar aqui. Mas eu nem sei se eu tenho mais. Era uma necessidade de me transformar em outra alguém, sabe? Em
afinar demais o meu nariz, né? Eu já falei isso em um outro vídeo pra vocês, né? Transformar o meu rosto, né? Copiar e colar um contorno, sabe? Não fazer um contorno que me valorize, mas, tipo, pegar o que fulana tava fazendo e fazer. Isso reflete não só na maquiagem, mas reflete em quem eu era. É incrível isso, a mudança, né, que acontece na nossa vida quando ela é verdadeira, que a gente vai acordando para algumas coisas, sabe? E eu comecei a ver que aquele estilo de maquiagem não condizia com quem eu era, com o que eu acreditava e com como eu queria ser vista pelas pessoas. E quem me acompanhou nesse período viu, né, o quanto eu mudei mesmo, fui mudando aos poucos os meus gostos e tudo mais. E hoje em dia, assim, eu percebo que a minha maquiagem tá, assim, a minha cara, sabe? Hoje eu não consigo me ver mais com, por exemplo, uma maquiagem com preto no olho. No decorrer do tempo, eu fui percebendo também, estudando, né, sobre maquiagem, sobre visagismo, né? Inclusive, no ano passado, eu fiz um curso, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, que foi um curso que eu aprendi visagismo, aprendi um pouco mais sobre cores, né, e tudo mais. Então deu uma elevada também na minha profissão. E isso foi muito importante também, porque essa jornada de conhecer os meus traços, de me autoconhecer, tanto interiormente, que começou primeiro interiormente, depois exteriormente, foi um divisor de águas. E eu comecei a aprender a valorizar aquilo que eu tenho de bonito, né? Aquilo que eu já tenho, a valorizar a minha beleza e não a querer esconder os meus traços, porque os meus traços, eles dizem sobre mim. E muito mais dizem sobre um Deus que me ama, sobre um Deus que pensou em mim. Se o meu nariz é desse jeito, Deus quis que o meu nariz fosse assim. Se a minha boca é desse jeito, se o meu olho é desse jeito, se o meu cabelo é desse jeito, é porque Deus quis que fosse assim. E no meu trabalho, isso também reflete, porque eu sempre falo para as minhas clientes, sempre falo assim, olha, você tá linda, mas você já era linda, você tá mais linda, mas eu só realcei aquilo que você já tem. Muitas falam isso. Tilara, eu gosto da sua maquiagem, porque você não transforma as pessoas. Eu tenho me encontrado muito, eu sei aquilo que eu gosto, eu sei aquilo que eu não gosto. Vocês sabem que eu estou noiva e assim, eu já sei a maquiagem que eu quero, eu já tenho muita noção de qual maquiagem eu quero usar no dia do meu casamento, de o que vai me valorizar. Então, assim, essa jornada de autoconhecimento, da gente testando coisas, né? Porque eu testei muito antes de chegar naquilo que eu sei que hoje em dia é algo que eu me sinto bonita. Então, até uma dica para você também. Se você tá meio perdida no seu estilo e tudo mais, vai testando. Abre uma pasta no Pinterest e vai olhando, assim, coisas que você acha bonita. E aí vem um outro ponto, porque antes também eu só me achava bonita quando eu usava maquiagem. E hoje em dia já não. Uma das coisas também que me fez olhar por um outro lado foi o meu namoro, o Kaique. Ele sempre fala, né, assim, às vezes eu tô feia, tô de pijama, não tô maquiada. E ele fala, né, que eu tô bonita e tudo mais, e isso eleva a autoestima da gente. Porque a gente percebe que às vezes a gente quer provar pra pessoa que a gente é algo que a gente não é. Então a maquiagem, ela virou um artifício pra me ajudar a realçar aquilo que eu já tenho de bonito. Não que eu seja feia e que eu queira, não que eu me ache feia, porque pode ter gente aí que me ache feia e tá tudo bem. Não que eu me ache feia e que eu queira esconder quem eu sou, mas que aquilo que eu sou é realçado pela maquiagem que eu faço. Eu consigo ser muito mais eu mesma com isso. E pode ter gente aí que tá assistindo que não gosta de se maquiar, que não se sente à vontade. Tem gente que não gosta da sensação de estar maquiada. Eu amo. Tem gente que já não tem. Tem mulheres, né, que, sei lá, preferem estar com o cabelo sempre impecável. Cada um tem suas preferências. Eu gosto disso, eu me sinto bem. E vou aproveitar para contar para vocês que isso tudo também refletiu no meu trabalho. E eu comecei a pensar, antes eu dava curso, sabe, de automaquiagem para as minhas clientes. Só que eu sentia que faltava alguma coisa, que faltava eu oferecer algo a mais para essas clientes. Que eu decidi montar uma consultoria de automaquiagem, que é algo um pouco mais completo do que somente o curso de automaquiagem, para eu ajudar essas pessoas, essas clientes, a se valorizarem,
valorizar aquilo que elas já têm. Então, eu como profissional, eu ofereço uma análise visagista dos traços dela. É uma consultoria totalmente personalizada para a cliente. Porque a maioria dos cursos de automaquiagem, principalmente esses cursos de automaquiagem em trio, em dupla, em turma, são cursos muito genéricos. Você aprende a se maquiar de uma forma muito genérica. Às vezes você nem gosta, né, de alguma coisa. Por exemplo, tem cliente que não gosta de blush, tem cliente que não se acha bonita de contorno, que não gosta de batom, tem cliente que não gosta de cílio postiço. Então, acaba que esse curso é um pouco mais limitado. E a consultoria de imagem, eu consigo fazer personalizado, né, para cada cliente. E eu contei isso, né, assim, eu ainda não comecei a dar consultoria, eu vou começar em março, e eu tô contando aqui para vocês, né, em primeira mão. E eu tô super animada para essa nova fase, que eu vou estar podendo ajudar as minhas alunas, as minhas clientes de uma forma diferente, né? Ensinando elas a se maquiarem, mas, acima de tudo, a se conhecerem, a saber aquilo que elas têm de bonito, a saber como valorizar sua própria beleza. E é muito bom, né, poder compartilhar com outras pessoas aquele conhecimento que a gente tem, dicas que eu aprendi no decorrer de tantos anos trabalhando, já são aí mais de 6 anos trabalhando com a maquiagem, maquiando tantas pessoas, maquiando noivas e me maquiando também. Então é uma experiência e é algo que eu faço sempre com muito amor. Eu amo trabalhar com maquiagem. Também trabalho com sobrancelha, também amo trabalhar com sobrancelha. E uma coisa puxa a outra, né? Porque o visagismo, ele não ajuda somente na maquiagem, mas ele ajuda na sobrancelha, ele ajuda em várias coisas, no cabelo, né? Foi algo que realmente, assim, me ajudou muito, foi aprender mais sobre visagismo, aprender mais sobre proporções faciais, porque cada um de nós temos um formato de rosto diferente, temos um formato de olho diferente. Tem olhos que são mais afastados, mais juntos, né? Narizes mais largos, mais finos e bocas mais largas. Então, assim, nós somos pessoas únicas, Deus nos criou únicos e é muito bom, gente, é muito gostoso você ver, você conhecer sobre os traços da pessoa e você saber, nossa, Deus, ele é tão maravilhoso que ele pensou essa pessoa única, sabe? Não tem ninguém no mundo que seja igual a essa pessoa. Essa pessoa, ela é única, ela foi querida e amada por Deus e é muito bom, gente, sério. É maravilhoso trabalhar na área da beleza e poder cooperar com Deus nesta obra. Vou agora finalizar aplicando um contorno labial. Eu tô amando, inclusive, vou até dar uma dica para vocês de fazer o contorno com uma sombra marrom. Então, geralmente, eu pego uma sombra marrom mais neutra, que é um tom de marrom que combina mais comigo. Eu vou vir com esse batom aqui da LP Beauty e vou aplicar um pouquinho aqui no centro. E vou finalizar com esse gloss aqui da Sarah's Beauty. E prontinho, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tanto da maquiagem. Essa maquiagem aqui é a que eu uso, assim, pra praticamente todos os eventos. É como eu me sinto bonita, como eu vejo que eu consigo realçar aquilo que eu já tenho de bonito. Às vezes eu coloco um cílio postiço, às vezes não, mas hoje em dia não cílio postiço para me transformar. A sobrancelha não tão marcada, só uma sombrinha de leve. Blush, iluminador na medida certa, o nariz eu não faço mais contorno. Então, assim, muitas coisas mudaram e eu vejo que hoje eu consigo ser muito mais eu mesma através da maquiagem, transparecer aquilo que tá dentro de mim. Um beijo! Comenta aqui o que você achou, qual a sua opinião sobre esse assunto que eu falei aqui com vocês. E curte, compartilha com uma amiga, tá bom? Para me ajudar e para me incentivar a gravar mais vídeos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!